Oi, 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 sou Carol Zambelli, psicóloga, esse é o Entre Fronteiras e eu gostaria de saber de você, se você já passou por um momento tão difícil na vida que parecia impossível sair dali. Muitas vezes as adversidades, os desafios da vida se tornam combustível para o nosso crescimento. Esse vídeo é inspirado nas reflexões sobre as adversidades, sobre esses desafios e também sobre a jornada do imigrante, que se depara, tem que lidar com vários desses portais de crescimento. Imagina, gente, uma semente. Ela é colocada na terra, num lugar escuro, um espaço sem luz, abafado, e se a gente for parar para pensar, parece assim que não tem saída, né? Você tá ali num lugar totalmente, né, assim, no fundo do poço, fazendo agora uma comparação, né, com a nossa vida. E é justamente nessa terra, nesse solo, que ela se fortalece e consegue romper a casca, crescer e fortalecer. E assim é com a gente. As adversidades, os desafios são como esse solo escuro, abafado, a gente se sente sem saída, mas é nesse momento que a gente pode se fortalecer para poder crescer. E aí eu te faço essa pergunta: será que na verdade esse desafio, esse momento difícil que você está vivendo, não seria o início da sua transformação? E quando a gente fala sobre imigração, isso fica ainda muito mais evidente, porque o imigrante ele precisa lidar com a saudade, a solidão, lutos simbólicos, recomeços profissionais, diferenças culturais, e tudo isso pode ser um peso, mas também pode ser visto como um terreno fértil para o crescimento que não aconteceria de uma outra forma. Então, por exemplo, a solidão, ela pode se tornar uma autocompaixão, fortalecer os vínculos internos. A barreira do idioma, ela pode se transformar, né, em paciência, humildade e até uma nova forma de se comunicar. A saudade, ela pode também ser transformada em reconexão com as raízes e identidade. E você me pergunta: tá bom, Carol, já entendi aonde você quer chegar, mas como eu posso, de fato, transformar a dor em crescimento? Como que eu posso ser aquela sementinha que tá ali, né, no escuro, onde parece que tudo se acabou, né, mas conseguir florescer? Porque realmente, gente, é algo difícil. Principalmente quando a gente está afundado na dificuldade, sabe? Parece que todo dia a gente está martelando em cima daquela mesma dificuldade. E aí parece que a gente só vai se enterrando cada vez mais naquela dificuldade, naquele momento que a gente, né, tá vivendo e não consegue ver saída. Porque pensa comigo, se eu tô o tempo todo martelando, né, a minha visão está sempre naquilo que me incomoda, como que eu posso ver a saída? Vocês conseguem compreender o que eu tô falando? Né? E muitas vezes a gente se vê desse jeito, né? Parece que é uma tendência humana mesmo, né? De só ver a dificuldade. A gente só consegue ver ali aquilo que a gente está passando, que está incomodando a gente. A gente só consegue focar no que está incomodando. Então a gente se fecha. E aí a gente não consegue ver realmente as outras possibilidades e também não consegue olhar para aquela dificuldade com um olhar diferente, né? Com um olhar de aprendizado ou de superação, sabe? A gente não consegue ver saída porque a gente olha para aquilo como se realmente fosse o fim do mundo, né? E quantas vezes a gente faz isso, né? Eu não sou diferente de vocês. Então a gente tem essa tendência, mas existe sim a saída, existe sim, né, uma maneira de lidar com aquilo ali. Então, como que a gente pode transformar essa dor em crescimento? Primeiro de tudo, gente, você precisa validar a sua dor.
É um momento difícil, eu estou sofrendo com isso que está acontecendo, sabe? Se permita sentir, porque muitas vezes também a gente quer ser forte demais e isso acaba sendo um problema, porque a gente acaba anulando os nossos sentimentos, a gente acaba negligenciando aquilo que a gente está sentindo e lá na frente a gente vai pagar por isso, tá? O preço vem, a conta chega. Então, valide o seu sentimento. Primeiro passo. Segundo, o que a gente pode aprender com isso que está acontecendo? Então, é sempre bom você se questionar, sabe? Então, o que eu posso extrair de aprendizado nisso que eu tô passando, que eu tô vivendo, essa dificuldade que eu, tá acontecendo na minha vida, né? Qual nova habilidade eu posso aprender, posso desenvolver de acordo com isso que eu tô vivendo? E em seguida, a gente começa a colocar isso em prática. Então, assim, de acordo com tudo isso que eu vivi, com tudo isso que eu aprendi, quais novas decisões eu vou tomar na minha vida, sabe? Quais novas escolhas eu vou tomar na minha vida, né? A mudança de perspectiva, ela chega. Só que para você mudar a visão, você precisa compreender o que você aprendeu com aquilo que você viveu. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, sobre a experiência pivô. Não sei se vocês chegaram a assistir. Se não assistiram, assista porque é muito interessante. É justamente algo que a gente passa na vida que transforma a nossa vida. Pode ser uma separação, pode ser um luto, né, por alguém, por um ente querido, pode ser pela imigração, né? Qualquer fator, gente, que você consiga. É como se fizesse uma linha, assim, sabe, na sua vida. Você antes daquilo e você depois daquilo. E aí, quando você tá aqui, depois dessa experiência, é como se aquilo que você viveu fosse perfeito. As dificuldades fossem pequenininhas, né, naquela outra fase, né? Como se você quase não tivesse dificuldade, né? Porque isso que você tá vivendo hoje é tão mais difícil que aquilo ali, aquela fase de antes parecia que era perfeita e você quer voltar para aquilo ali, sabe? Só que não tem como, gente. E a imigração, ela também fala muito sobre isso, né? Quando você tá ali vivendo aquele dia a dia, né? Tendo aquele choque todo cultural, aquela dificuldade toda, você olha para sua vida no Brasil, você fala, nossa, como a minha vida era confortável, né? Eu não tinha tanto dinheiro, mas eu tinha minha mãe perto que me ajudava, né? Eu trabalhava de uma maneira cômoda, né? Então tudo era muito perfeito. E aí pode vir também o desejo de querer voltar, porque lá era perfeito. Só que na verdade você tá passando por um momento difícil, onde você tá focando muito na sua dificuldade, sem ver o que você pode superar, crescer, o que pode vir, né, de bom com aquilo, né, porque é uma fase que você tá passando, mas você prefere retroceder. Então, preste bastante atenção no que você tá focando, porque lá na frente, gente, né, você pode vir a semear os frutos daquilo que você está plantando agora. É uma fase difícil, né, mas que ela vai passar. Eu mesmo, né, como eu falei com vocês, eu não sou diferente de vocês, eu também passei por uma experiência assim, onde eu vivi, né, um certo luto, digamos assim, e tudo de antes era perfeito, né? E agora parece que não, né? Assim, depois dessa experiência, né? Parece que não, mas faz parte da vida, gente. As adversidades, elas acontecem pra gente aprender alguma coisa. É a maneira como a gente lida com elas. Já fiz um vídeo aqui, inclusive, né, também sobre as adversidades, né? Que as adversidades não definem quem você é, porque o segredo é como você olha para elas. E a gente tem a tendência, né, de olhar para elas como se fosse um bicho de 7 cabeças, como se o mundo fosse acabar, como se não tivesse saída, mas sempre tem. O segredo é como você lida com as adversidades. Não se trata, gente, de romantizar a dor, mas de você dar sentido a ela.
porque só assim você consegue, de fato, aprender, superar, né? Mudar a sua perspectiva e assim fazer novas escolhas, né? Direcionar a sua vida para o rumo que realmente te faça feliz. Assim como a semente precisa da terra escura para poder florescer, nós também precisamos atravessar os momentos difíceis para descobrir a força que existe dentro de nós. Talvez a sua maior dificuldade seja o início da sua maior expansão. E aí eu quero saber de vocês, qual adversidade já se transformou em um aprendizado valioso na sua vida? Porque eu tenho certeza absoluta que você já passou por um momento difícil antes, diferente desse que você está vivendo agora, que você já olhou para trás e falou: aprendi isso com isso que eu vivi. Se você nunca parou para pensar sobre isso, talvez esse seja o momento, porque com certeza você aprendeu algo com aquele momento difícil que você passou. Então me deixe aqui nos comentários, porque eu quero saber muito sobre a sua história, a sua trajetória, né, a sua vivência. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam estar passando, né, por dificuldades também, inclusive da imigração. E te espero no próximo episódio.